Bom dia a todos, bom dia a todas. Espero que estejam todos bem, na santa paz, que essa semana que tenha passado, que além de lições que a vida nos oferece, que tenha sido a mais leve possível e abençoada como sempre é. Vamos dar início hoje à nossa reunião de estudos da doutrina espírita e vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. O nosso estudo de hoje é do livro Vinha de Luz, um livro na onde Chico Xavier vem trazendo, né, de forma psicografada, as explicações de Emmanuel. E a lição de hoje, né, é importante lembrar e ressaltar, tanto para os amigos que estão aqui agora, inclusive tem amigos novos aqui acompanhando nós também, né? Seja bem-vindo sempre. E também aos nossos irmãos. Peraí, gente, só um pouquinho. Bom dia, Ronaldo. Seja bem-vindo novamente. E aí, os nossos estudos, né, são direcionados da seguinte forma. Nós fazemos um domingo, né, na semana do Livro dos Espíritos, né, a primeira obra básica, né, da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec, e fazemos o estudo também do livro Vinha de Luz, né, que é o livro de psicografia de Chico Xavier, onde ele traz Emmanuel, né, pegando passagens, né, do Evangelho e procurando nos explicar, nos orientar, nos ensinar, né, qual os verdadeiros caminhos na onde que nós devemos prosseguir. E hoje a lição é a de número 26 do livro Vinha de Luz. E o título é Véus. Véus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, eles olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhe assaltam o entendimento. Esperam um bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida, sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção.
Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhe obscurecem o coração. E o entendimento, atingindo as esferas superiores, em voos sublimes para a divindade. Bom, pessoal, inicialmente fiquem à vontade, né? Tanto no chat aqui quanto também né, abrem o microfone e fiquem à vontade para participar do estudo. E aí vamos tratar a respeito desses véus, né? Eu sempre cito que todas essas obras, né? Essas obras de estudos aqui de Emmanuel, estamos aqui no Vinho de Luz, mas tem tantas outras, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, né? Enfim, todos esses teores aqui, né? Essas lições, na onde o Espírito de Emmanuel vem nos trazendo, né? Realmente o caminho do entendimento para que nós possamos cada vez mais evoluirmos, crescermos enquanto espírito, em evolução, é óbvio, e melhorarmos enquanto cristãos. Melhorarmos enquanto cristãos. Porque, para começar, o cristianismo ele não aborda o planeta inteiro. Óbvio que ele sim chega a todos os pontos, mas nós temos aí vamos dizer assim, uma divisão bem acentuada, e o cristianismo ele não é todos do planeta que são cristãos. Mas quando nós nos revestimos de cristãos, você é cristão? Sou cristão. Tá. Então nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso. E esse compromisso, ele é um compromisso firmado já de há muito tempo. Há muito tempo. Quando nós fazemos nossos planejamentos reencarnatórios, ou seja, estamos lá no plano espiritual, fazendo todas as tratativas da evolução, né, e tudo mais, na onde ao retorno à crosta terrestre, iremos fazer, né, ter vínculos, principalmente familiares. E é importante falar que num vínculo familiar é na onde que estão a residência da principal necessidade, né? E por vezes, em outras encarnações, aquele que é hoje nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossas filhas, nosso irmão, nossa irmã, enfim, né? Nós temos um histórico de vida com eles em vidas pretéritas ali, né? Então, nós viemos aqui para realmente que o amor, na onde não existia, floresça, que o entendimento, na onde antes era desentendimento, ocorra, para que a falta de paciência ali seja paciência nessa, e que aquela, pode-se dizer assim, antipatia, adversário, inimigo, é pesado, né? Adversário, inimigo, isso é muito pesado, principalmente dentro do cristianismo, mas que pelos mecanismos de Deus a gente possa vir. E os mecanismos de Deus, qual é que é? A possibilidade de uma nova encarnação para esses acertos, e o acerto pelo amor, principalmente, né? E o esquecimento que nós temos de uma encarnação para outra, para que nós não trazemos vícios morais, principalmente, né? O vício, por exemplo, nossa, eu tive ódio de uma pessoa numa vida passada, que esse vício ele não me carregue para essa, e por isso essa bênção glorificada na justiça divina e que Deus nos concede, né? E por que de um certo modo, eu engatilho o começo do estudo com tudo isso? Porque nós estamos falando de véu. E por vezes, e aí eu falo por mim, nós até procuramos ser melhores. Eu procuro ser melhor. Eu estou melhorando.
Mas, mesmo assim, ainda existe enrustido em mim algumas intemperanças, alguns vícios que eu carrego. E olha, quando Emmanuel vem com a lição, e a passagem evangélica, na onde que está, né, onde traz Paulo de Tarso, né, em Coríntios 2, no capítulo 3 e versículo 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E qual que é a simbologia do véu aqui? Qual que é a simbologia do véu aqui? A simbologia do véu é que nós ainda, mesmo que cristãos, ainda temos uma visão entorpecida, uma visão ainda meio que embaçada de realmente o verdadeiro trabalho cristão. Ainda tem, né? E isso nós temos atividades diárias, na onde que nós, ao mesmo tempo, de um tom bem participativo, oportunidades de alterar esse caminho, né? Pô, como que eu, enquanto cristão, posso desejar mal ao outro? Como eu, enquanto cristão, tenho uma dificuldade imensa de perdoar. Se eu perdoar, né? Como que eu, enquanto cristão, ainda julgo irmãos missionários que fazem o bem como errado, errôneo ainda? Então, nós precisamos entender que esse processo, né? E aí é independente da doutrina espírita. Toda a religião, todas as religiões, né? Principalmente de cunho cristão, elas, elas têm a solidariedade, elas têm a caridade, né? E tudo isso, e todas as passagens do Cristo à disposição da gente, a todo momento, né? E aí nós precisamos nos atender a isso, né? A gente precisamos nos atentar maior a isso, a esse véu que ainda nos encobre, de realmente enxergarmos o quão belo, primeiramente, a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Primeiramente. Conseguinte, a oportunidade de realmente colaborar, e aí é colaborar mesmo. Não é colaborar somente com a minha evolução, mas é colaborar com a harmonia, e com toda a evolução de nossos irmãos que estão aqui com a gente. Então, esse véu, e aí agora Emmanuel, ele vai, né, elucidando parágrafo por parágrafo, dentro do entendimento bem pleno dele, né, muito, muito... Emmanuel realmente eu sou muito, vamos dizer assim, fã dele mesmo, porque ele vem de uma maneira muito incisiva nas obras dele, né, ele vem de uma maneira muito incisiva, muito tipo assim, aquele puxão de orelha, algumas vezes moderado, outras vezes nem tanto. Mas olha só no primeiro parágrafo, ó. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Não é fácil. Então, Emmanuel ele vem com essa afirmativa. Não é fácil. Não é fácil, mas por que não somos fáceis? Porque nós estamos na segunda ordem, vamos dizer assim, né, da hierarquia da condição dos planetas, que é o planeta de prova e expiação, né? Passamos pelo primitivo, estamos no planeta de provas e expiações, indo em rumo do mundo de regeneração. Certo. Somos espíritos ainda com débitos elevados. E é importante falar que esses débitos, né? Não estou falando materialmente, né? Não estou falando financeiramente, mesmo que ocorra também. Mas estamos falando débitos, né? Espirituais. Esses relacionamentos mal resolvidos nossos, de outras existências, e relacionamentos mal resolvidos nossos da atual encarnação.
Nós somos espíritos, e aí, um em maior grau, outros em menor grau, e outros já despojaram, com um orgulho ainda muito considerável. Ao ponto que a gente, por vezes, não consegue. E aí a doutrina espírita nos remete a isso, né? Não consegue ficar em silêncio, no momento de talvez um, um ataque até mesmo gratuito. Eu lembro muito do senhor Eurípides Marini, né? Para nós, né, da família, o tio Eurípides, também chamado de Pinha, né? Eu lembro muito bem que muitas das vezes o tio Eurípides, na nossa convivência familiar, ele não era de muitas palavras. Uma coisa chama a atenção de espíritos num grau, vamos dizer assim, né? Um pouco mais acima. Ele não era de muitas palavras, mas ele era certeiro em algumas palavras. E por vezes, dentro talvez de um desequilíbrio fortuito, ele nem falava, ele ó, só era assim, só chegava, não, tipo, não continua, não comprometa, não comprometa mais a existência, né? Fique atento, fique vigilante. Então, a gente vê como que funciona. E aí, e é óbvio, né? Quando nós trazemos as lições do Cristo, na onde ele nos convida à prática, isso se torna realmente um compromisso assumido. E nós precisamos ficar atentos a todo momento. Eu falo por mim, ficar mais vigilante nas condições humanas que nós somos posto a provas, né? A gente tem uma condição muito grande de muitas vezes perder a cabeça, perder realmente o rumo dentro da condição daquele momento que nós é posto à prova. E tá tudo bem, porque isso é uma condição nossa que nós carregamos. Mas Cristo nos convida a fazer algo um pouco diferente. Cristo nos convidou em vários momentos, fazer diferente. Porque a cada convite feito para irmãos nossos que estavam contemporâneo a ele naquele momento, é um convite feito para toda a humanidade, encarnada e desencarnada, né? Entre idas e vindas. Ah, como o véu nos cega. Jesus já havia mencionado isso. Quem tem olhos que vejam, quem tem ouvidos que ouçam. Mas peraí, o que é necessário para mim ter esse despertar na minha vivência? Como que eu faço isso? E aí, Emmanuel, quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem apenas analisa, quem apenas observa. Olha, tomar cuidado para ser um cristão só observador, não. O cristão ele tem que ser, por vezes, atuante. Então, para quem apenas analisa, pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Vamos lá. E aí tem até, né, ô Fabiano, aquela anedota, né, ou piada, né, daquele, que na verdade eu acho que aconteceu mesmo, né, daquele orador que ficava só lá na frente orando, né,
E lá no fundo ficava um senhorzinho, né, só escutando, e pá, e o orador orava, e o senhorzinho escutava, tal, pá. Chegou no plano espiritual. O orador chega, o senhor que estava lá no fundo está num nível melhor de condição no plano espiritual. Ah, mas o que o senhor fazia? O senhor só ficava lá escutando, eu orava, e você lá só escutando e tal. Eu estou escutando e estava fazendo, estava vivenciando. Né? É nesse ponto aqui, ó. E é outro ponto eu acho que é importante. Quando eu fico só analisando e recebendo informações, mas eu sou aquele movimento ainda que está parado, olha, a inércia, vamos dizer assim, né? Ela é uma parte da física que a gente tem que respeitar bastante, né? Temos que movimentar. É necessário movimento. Mas eu não sei, tem muita gente já fazendo bem, tem muita gente fazendo caridade e tal. Como que eu posso contribuir com isso? Olha, meu irmão, minha irmã, se uma pessoa vem conversar com você e você já perde a paciência, já é um ótimo momento de você exercitar. Já é um ótimo momento para exercitar. Ai, tô cansado, tô cansado daquela pessoa do meu trabalho. Olha, já é um momento de exercício cristão dentro do trabalho. Ah, esse ambiente que eu estou frequentando aqui, ele está muito estranho e tal. Opa, mais uma oportunidade de nós, de um certo modo, mesmo que minimamente, consiga direcionar para Cristo. Oportunidade não nos falta. O que falta mesmo é sair por detrás do véu. Isso é essencial entendermos, né? Essa movimentação que tem que ocorrer. Ela tem que. Ah, mas eu sou muito tímido, e tá tudo bem, Mas a movimentação, ela não ocorre nesse sentido. Em nenhum momento nós temos que aparecer ou transparecer algo de alguma coisa que estamos fazendo. Inclusive, as nossas lutas diárias, elas são silenciosas. Elas são silenciosas. E é importante, né? É importante, né, Ronaldo? Que, inclusive, nessa movimentação que nós fazemos, os nossos irmãos que estão até muitas vezes do nosso lado, do plano, né, desencarnados, né? Que eles também sintam esses fluidos que nós emanamos, né? E olha, esse trabalho, por vezes, pode parecer tão pequeno, mas é tão grande. Nós pegamos, assim, trabalhos que nós temos aqui, dentro da nossa cidade, que é Franca, né? Os amigos do YouTube que nos acompanham, trabalhos consideráveis, né? Olha a Dona Nina. A Dona Nina. Um trabalho que a princípio começa silencioso e reverbera numa vitrine e naturalmente, e aí a gente vê a grandeza do espírito se doando, renunciando, e é belo demais. O Fábio, inclusive, que nos acompanha, também um irmão nosso que vai na estrada de Damasco, que inclusive é sobrinho da Dona Nina, ele fala coisas que, assim, são muito consideráveis. Olha, tinha momentos, ele fala, tinha momentos que eu ia lá só para escutar ela. Só para escutar ela. Olha, só para escutar ela. E é importante isso, vocês vejam, né? Olha como que faz bem o cristão totalmente disposto a estar colaborando para com seus irmãos.
né? É essa movimentação. Fabiana, aquela vez, né? Você até citou em umas reuniões nossas aqui, quantos irmãos iam lá no momento da nossa reunião lá, né? Pedir. E o Tioritos, o Marino, ele nunca deixou de atender. E aí você remontou uma coisa que eu não lembrava, né? Que uma vez ele tirou o tênis que ele estava calçando para passar para o irmão. O tênis que ele estava calçando para passar para o irmão. São os exemplos que nós temos ao nosso redor. Nós não estamos falando que é para tirar o tênis e passar para o irmão. A gente não está falando que é para tirar a camisa nossa e passar para o irmão. Chico Xavier nos passou lições muito preciosas com relação a isso. Inclusive, eu reforço que no domingo passado eu até mencionei que eu assisti um pouco dos episódios da série documental de Chico Xavier e é impossível não ficar emocionado. Eu, particularmente, fiquei emocionado o tempo inteiro, desde o começo, né? Porque existe muito relato e muita coisa. E o quão grande o espírito daquele, né? Daquele porte passar, e contemporâneo a nós. O desencarne de Chico Xavier ocorreu em 2002. Então, qualquer um que encarnou antes disso, nós tivemos um espírito de uma magnitude aqui entre nós, que, de um certo modo, abençoava, inclusive, o país inteiro, né? Uma luz muito grande, um trabalho muito grande, o atender os irmãos, o consolar as mães, os pais, né? Esbanjava paciência. Que trabalho. E olha que nós não sabemos, porque o trabalho dele não era para ser assim, né? O reverberado cristianismo, ele vai ser automático. Ele vai ser passado para nós quando o trabalho for realmente dignificante, né? Ele vai ser passado para nós, vai chegar até nós. Nós vamos chegar em 2100, claro, na tramitação para o mundo de generação, Chico Xavier vai ser mencionado, como Kardec é hoje mencionado, como Cristo é sempre mencionado. Então, você veja que as obras, elas ficam, e principalmente baseados na rocha firme. Ela não titubeia. E aí, o primeiro convite que nós temos a respeito de ir além do véu é nós renunciarmos a nós mesmos. E o renunciar a nós mesmos, a gente abre um flanco muito grande no combate contra o orgulho que nós carregamos. Os esforços que nós temos que fazer contra nós mesmos. Os esforços do do ego, né? Eu sempre cito, por exemplo, quando fazemos o Pai Nosso, naquele momento que se menciona, livrai-nos de todo mal, a gente talvez tende a entender que as pessoas sempre queiram nos fazer mal, ou algo do tipo, mas é o mal que ainda habita em nós. O mal que ainda habita em nós. É esse que eu tenho que me livrar. É esse que eu tenho que despojar. É essa renúncia. Nossa, estou assistindo um jogo do Corinthians. Sou corintiano. Corintiano tá bravo, viu, Ronaldo? Não tá fácil ser corintiano, não. Ah, aquele jogador. Aquele jogador que não consegue fazer aquele gol. Você sabe de quem eu tô falando, Ronaldo? Tá ali na porta do gol. Ele não consegue fazer o gol. Nossa, não, vou me equilibrar. Ele é um filho de Deus também, ele está melhorando, ele está trabalhando. Olha, fiquemos atentos às nossas condições de convivência. Não é fácil. Eu volto no primeiro parágrafo. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Não é, não. Porque tá falando bonitinho, Rangel. Mas olha, a prática
E por isso que Deus nos concede, nos abençoa e nos contempla, estarmos aqui a oportunidade de cada dia e fazermos diferente. Prestemos atenção nas nossas sintonias. Pode falar, Ronaldo, fique à vontade. Eu te interrompi um cadinho aqui. Não tem interrupção, não. O estudo é nosso aqui. Fique à vontade, gente. Você falou do Corinthians, me acendeu o coração aqui. Deixa eu... Oh, meu Deus do céu. Oh, perdão, viu? Não, mas na verdade o que eu quero mencionar é o seguinte. Aí nesse segundo parágrafo, você está finalizando a análise dele agora, quando fala assim, quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Eu quero puxar um pouco a história do cristianismo, puxar um pouco o que representou a figura do Cristo e como a sua mensagem ficou submersa debaixo de um véu, à medida em que um grupo religioso começou a convencer a humanidade de que o Cristo veio à Terra com a missão de fundar uma religião, o que é um entendimento totalmente equivocado sobre o trabalho do Cristo. Então, a partir do momento que você reduz o Cristo, essa figura cósmica, governador espiritual, essa figura infinitamente maior do que qualquer canto do nosso planeta, você reduz esse ser magnífico ao fundador de uma religião, você torna a doutrina, uma doutrina dele hermética, fecha, concede a determinados sacerdotes ou a determinadas figuras o privilégio da interpretação e a palavra final sobre as conclusões das suas parábolas, dos seus ensinamentos, daquilo que ele viveu, daquilo que ele ensinou, isso trava o processo evolutivo do planeta de uma forma muito difícil, muito complicada, porque o Cristo não fundou uma religião. O Cristo veio para, como ele mesmo disse, quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele veio para mostrar uma rota de crescimento e de evolução, e sobretudo pela figura dele, por tudo que ele, mais do que o que ele falou, por tudo aquilo que ele ele veio mostrar que é um norte de evolução, uma meta a ser atingida, né? Ele mesmo menciona isso em algum momento do Evangelho, está lá na Bíblia, acho que no Evangelho segundo o Espiritismo não puxou essa frase lá, mas está lá no Evangelho da Bíblia que diz para se espelhar nele, porque ele é manso e humilde de coração, né? Essa é a nossa meta, esse é o nosso projeto. É por isso que na doutrina espírita nós chamamos Jesus de mestre, porque ele é realmente aquele que... Um mestre não é só aquele que põe lição na lousa e fala, façam. Não, o mestre é aquele que trilha um caminho e diz com segurança, venham após mim, porque esse caminho é seguro, é garantida a evolução, é garantido o progresso espiritual, progresso intelectual, progresso moral, venham comigo por aqui. Então, quando você engessa, quando o cristianismo decidiu engessar essa doutrina, transformá-la numa doutrina, engessá-la e conceder a uns poucos privilegiados as ferramentas de interpretação segundo uma hermenêutica própria, segundo uma exegese própria, uma teologia própria, isso lançou mais véu ainda sobre a mensagem do Cristo e dificultou o entendimento de conceitos tão fortes que o Cristo fala no Evangelho. Por exemplo, há um conceito que eu acho assim, fundamental do Cristo no Evangelho, que é a cada um segundo as suas obras. A importância de cada um trabalhar arduamente, dentro daquilo que você estava falando, cada um trabalhar arduamente pelo seu próprio progresso evolutivo, contando sim com a graça de Deus, contando sim com todo o benefício que a encarnação possibilita, esse contexto que você falou aí das encarnações, de a gente estar encarnado no contexto que a gente precisa,
com a família que a gente precisa, na condição socioeconômica que a gente precisa, com o trabalho e os talentos que a gente já desenvolveu em outras encarnações, a cada um arregaçar as mangas e não transferir a um sacerdote, a um pastor, a um ministro, a tarefa de me evoluir, ou pela confissão dos meus pecados, ou pela participação em rituais, sacramentos, isso e aquilo. A importância de que o Cristo disse ficou apagada ao longo da história. Se realçou do Evangelho muita coisa ritualística e deixou-se de lado conceitos básicos e fundamentais para a transformação humana, que é o conhece a ti mesmo, o vigiai e orai, não transferir a outro a interpretação das Escrituras, a interpretação do que o Cristo falou, e deixar que o outro se responsabilize pelo meu progresso. O meu progresso é tarefa minha, dentro de tudo isso que você está dizendo aí, o meu progresso é tarefa minha. Lutar contra mim mesmo, contra as minhas más inclinações, contra os meus padrões de comportamento repetidos de forma equivocada em tantas encarnações passadas, transformá-los numa condição melhor, é tarefa minha, né? Então, esse véu, quando você transfere para o outro a responsabilidade de te interpretar o Cristo e te dizer o que você deve fazer, é muito complicado. E trava o progresso da humanidade. Travou durante muito tempo, certo? É isso que eu queria colaborar aí com a minha fala. Nossa, perfeito. E aí, eu vou, e aí é interessante, Ronaldo, fica à vontade aí no campo do estudo aí também, tá? Olha, interessante isso que você vem trazendo, porque olha aqui no outro parágrafo. Quem somente se convence pode render ao dogmatismo feroz. Dogmatismo. Olha que interessante, né? E aí eu vou seguir no campo que você veio falando agora. Quando Jesus é entregue por Judas Iscariotes, dentro do movimento de um mecanismo que Jesus já de um certo modo sabia que ia ocorrer mesmo, e aí é óbvio, a história a gente conhece e toda a tramitação disso. Eu gosto sempre de mencionar muito isso, o Ronaldo, inclusive, que Cristo, e é importante falar, né, Ronaldo? Cristo não era cristão. Cristo era Cristo que veio para cá. É importante falar que nós nos rotulamos e aí sim compromissamos com Cristo. Mas Cristo veio trazer a verdade. Isso é essencial, né? E olha só, quando Jesus Cristo ele é condenado. Condenado por quem? Pelos judeus. Os judeus que o aguardavam como o Salvador, como o Rei. O Rei, e aí é importante falar isso também, né? Porque qual que era a esperança? E aí eu falo até, inclusive, dos fariseus, né? A esperança era que Jesus chegasse, derrubasse o poder, desse o golpe e fizesse a vida de todo mundo a mil maravilhas. Essa é a verdade. Quando for anunciada a vinda de Jesus, né, o rei prometido, todo mundo achou que ia resolver. Agora vai resolver a nossa vida. Agora vai resolver a nossa vida. Agora eu não preciso mais pagar imposto a César. Agora não precisa mais isso. Agora nós não vamos ser entregues mais a Herodes. Tudo pensando no eu, né? E aí, quando, aos 33 anos, Jesus é posto a julgamento, na onde Pilatos ainda cita, né? Vocês querem condenar ele? Não vejo nada contra ele, né? Mas também não agiu, né? Pilatos tem vários personagens naquele momento que poderia ter interferido e tido um papel importantíssimo na passagem do Cristo. Ele não interferiu. Falou, eu não vejo motivos, mas vocês vão decidir. E aí eu sempre costumo brincar muito, né? Jesus perdeu popularidade. É igual os políticos. Jesus perdeu popularidade, porque Jesus já não atendia à demanda. E aí, eu prefiro que Cristo vá crucificado e não Barrabás. Quer dizer, o povo da época preferiu
que Jesus, que não atendia demanda nenhuma, fosse crucificado, do que o julgamento realmente de alguém que tinha infringido as leis da época, né? E aí Cristo passou o que passou, né? O Calvário para ele foi muito sofrido, uma cruz muito pesada e felpuda, né? E olha que Cristo ainda no momento da crucificação ainda pede perdão, pede para Deus nos perdoar, porque não sabíamos o que estava fazendo. E aí se vê, ó. A partir do momento da crucificação do Cristo, o que acontece praticamente quase que imediatamente, e isso já é nos passado. Cristo, porque o que acontece com Judas? Judas simplesmente, no peso da consciência, vai lá, né, e tira a própria vida. O que Jesus faz? Nos 3 dias que ele, né, naquele tempo entre crucificação, desencarne do Cristo e o retorno dele, que é a chamada ressurreição. Jesus vai ajudar Judas Iscariotes. Olha só o trabalho. Jesus vai, nesse tempo, isso já nos é passado, vai ajudar Judas Iscariotes nas zonas inferiores. E aí, e eu sempre costumo falar isso, viu, Ronaldo? Isso é uma percepção minha. Jesus não tinha que retornar depois de 3 dias. O que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos? Estava muito aéreo. Estava tudo melindrando. Ninguém queria seguir com nada. E a escolha deles foi que desse continuidade no trabalho. E aí todo mundo ficou tipo assim, o mestre foi embora. E o que nós vamos fazer? Não tem o que fazer. Tem o que fazer, sim. Aí Jesus tem que voltar. Aí Jesus tem que comprovar para o Tomé que era ele, pôr na mão nas chagas. Aí tem que falar para o outro, aí tem que falar isso, e aí tem que dar o gatilho para que dê a continuidade, dentro do trabalho que Cristo veio nos passar, que é o que você mencionou, Ronaldo. É o caminho, a verdade e a vida. E aí entra nesse tópico que você mencionou. O véu dos dogmas religiosos. E aí eu falo num contexto geral, independente de qual for o grupo religioso. Mas se criaram muitos dogmas. Criaram-se muitos dogmas na onde nunca existiu enquanto Cristo passou por nós. E é esse véu, Ronaldo, que você mencionou aí. É esse véu que nos obscurece. Por que não sair por debaixo desse véu? Muitas vezes por medo, muitas vezes por comodismo, e aí a gente fica meio que numa movimentação que a gente trava, e isso, Ronaldo, nos trava uma encarnação. Rangel. Oi. Eu tô só para concluir. Oi, pode falar. Eu sou novo aqui, mas eu prestei bastante atenção no que o Ronaldo falou, e é uma verdade, e eu falo por mim mesmo. Eu tive uma doutrina na minha vida de conversão, tipo assim, de religião, né, aos 12 anos, mas até hoje eu não me encontrei comigo mesmo. Tenho 28 anos de idade, né? Eu até falei para o Rangel, ele é meu professor, eu falei para ele na sala de aula, eu falei, eu estou confuso e eu acho que eu estou atrasado, eu estou perdido, porque eu não conquistei nada na minha vida, eu não evoluí. Então sempre fica a questão da religião que o mundo impôs no mundo, né? Essa separação de pessoas, trouxe não só levou a guerras também, levou a conflitos religiosos uns com os outros, né? Divisões e sentimentos de mágoa, briga entre família, como também trouxe uma loucura, né, mental para as pessoas, onde que atrasa esse processo, né, de prosseguir, de amadurecimento espiritual, amadurecimento como pessoa, como ser humano, um para com o outro. E eu falo isso de mim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu cheguei num ponto aí com os meus 28 anos de idade, onde que eu cheguei, o Rangel me fez o convite, por isso que eu estou aqui hoje, agradeço a ele e tudo mais.
mas isso é uma verdade, é real mesmo. Eu falo porque hoje eu tô naquela coisa assim, perdido mesmo, sabe? Numa confusão mental, aonde que eu não consigo evoluir. E toda vez que tem aquela coisa, né? Se você não tá 100% seguindo ali aquela doutrina, aquela região certinho, fazendo o que eles querem, você não, para eles você tem que estar 100% o tempo todo para conseguir evoluir. Então é que nem você falou, a gente acaba dependendo da pessoa, né, daquela pessoa que representa ali aquela região, para depender da sua evolução. Então você sempre fica naquela, que hora que eu vou dar esse passo, o que que eu vou fazer, o que que eu não posso fazer, será que é assim, será que é errado? Aí você fica nessa confusão, né? Perfeito, Luan. E seja bem-vindo mesmo. E fique bem à vontade para quando quiser falar, comentar, fique à vontade. E olha, e não fique com um peso de tipo assim, ó, tipo, acontece comigo, né? Igual você falou. Acontece com todos nós, entendeu? Por vezes, o despertar dentro desse campo cheio de véus que a gente tem, ele vai ocorrer. E aí eu peço até sempre a liberdade muito da minha esposa, a Mirella, tá? A partir do momento em que eu conheço a Mirella e depois a gente começa a namorar, a Mirella, ela me menciona que ela sempre teve uma dificuldade, ela já tinha passado por tudo. O Fabiano já sabe, a minha tia, minha irmã, né? Em geral, o Ronaldo provavelmente vai saber agora. A Mirella, Ronaldo, Luan e tal, ela passou por todos os tipos de religiões possíveis, tentando encontrar respostas. E aí que tá. Por vezes, caindo dentro dos próprios dogmas religiosos, independente dos grupos religiosos que for, porque, olha só, a grande igreja, né, por exemplo, ela foi mudando, inclusive, né, Ronaldo, você pode me falar com muito mais propriedade disso, mas ela foi mudando, inclusive, o seu modo de raciocinar e as suas leis no decorrer do tempo. No decorrer do tempo. Ela foi atendendo demandas dentro da própria igreja. Ela foi atendendo demandas. Inclusive, em algum momento da grande igreja, se acreditava na teoria reencarnacionista. E isso, de um certo modo, muda conforme a demanda. Como que, por exemplo, Luan, uma rainha aqui na Terra, no plano espiritual, ia ver que estava muito abaixo. Então, tinha que se mudar algumas coisas dentro das crenças e dentro desses véus que o Ronaldo veio mencionando lindamente aqui no nosso estudo. E tá tudo bem. Você sabe por que tá tudo bem? Porque a oportunidade que Deus nos dá de cada minuto é a oportunidade de nós procurarmos e fazermos o caminho diferente. O caminho diferente. O despertar. O ir para o que eu considero a mais verdade. Qual que é o momento que isso vai ocorrer? E aí eu reforço dentro disso que você falou, Luan, e dentro do que o Ronaldo trouxe também, porque, conforme no segundo parágrafo, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quanto tempo? Olha, mas uma coisa é fato. Demora muito tempo. Mas você vai. Você vai. Jesus, nas parábolas, veio nos mostrando isso veemente. Quando ele cita o filho pródigo, que tem que ir para sentir, e ele volta para o pai. Quando ele fala do trabalhador da última hora, que não importa se você começou a trabalhar às 6 horas da manhã, aquele que começou, mesmo que tardio, ele também vai ter a sua recompensa. E aí, uns mais cedo, outros mais tarde. Mas é importante entender isso. E é isso mesmo, Luan. É dentro dessa exemplificação que você deu de você, é o que nós vivemos no mundo. É o que nós vivemos no mundo. Cada qual e cada quem, com as suas provas e expiações, com os seus caminhos, com os seus dogmas que o lhe acompanham e com os seus acertos. E tá tudo bem. Mas o importante é entender que
Nós somos abençoados de oportunidades. Ah, isso é uma bênção. É uma bênção, né? E aí, prosseguindo. Oi, pode falar, Ronaldo? Posso interromper mais um segundinho? Não, não tem interrupção, não. Pode falar. Nasceu aqui um fio de reflexão muito grande, muito profundo, e quando o Opa. Luan fala aí, me toca profundamente. O Rangel conhece um pouco a minha história. Eu estou há 20 anos na doutrina espírita, mas estive muito próximo de me formar sacerdote, padre católico, estudei muitos anos no seminário e passei por uma experiência muito interessante, porque chegou num dado momento da minha formação religiosa, embora eu fosse apaixonado pelo ministério sacerdotal e quisesse de todo o coração servir a igreja como sacerdote, ajudar as pessoas no aconselhamento, na ajudar no trato espiritual das pessoas, pela via dos sacramentos, pela via do aconselhamento, do apoio espiritual, da oração, eu comecei a encontrar uma lacuna muito profunda no campo doutrinário, dogmático, que como um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam. E eu levei muitos questionamentos aos padres, que eram meus formadores, arrumei muita confusão em alguns momentos, em sala de aula de estudo, no seminário, porque eu queria investigar mais profundamente as situações e cheguei a ser acusado em algum momento até de não ter fé. Não é possível, você não tem fé? Por que você tem que questionar tudo? Eu falava, mas é porque eu quero entender melhor. Amanhã ou depois eu vou ser um padre, um sacerdote em cima de um púlpito, de um templo religioso, num altar, pregando uma doutrina que talvez eu não entenda plenamente, então eu quero entender o mais plenamente possível. E parece que a coisa não está se encaixando para mim, e aí era uma discussão interminável, uma angústia começou a me consumir profundamente, até que chegou o momento em que eu amadureci e, e decidi que eu não conseguia comungar mais com aquela doutrina e deixei a vida religiosa. Claro que nesse meio de caminho houveram algumas coisas que aconteceram, né? Era imposto para a gente o celibato, tinha que ser celibatário. Também me apaixonei por uma mulher, quis viver um relacionamento com ela. Isso eu costumo dizer que foi o pontapé, não inicial, mas final, para que eu finalmente amadurecesse a ideia de deixar o seminário e tentar uma vida leiga. E 2, 3 anos depois eu fui conhecer a doutrina espírita. Enfim, mas eu quero mencionar também muito rapidamente, Luan, para você entender essa questão que você mencionou na sua fala aí, de que parece que eu estou estacionado, eu não fiz nada pela minha evolução, não é possível, gastei tempo à toa. Eu lembro, e quero trazer aqui uma comunicação espírita, uma comunicação num grupo espírita de desobsessão que eu participei durante muito tempo, hoje eu não participo mais, no centro espírita aqui de Franca, chamado Monsenhor Cândido Rosa, e nós recebemos lá o espírito de um sacerdote católico que não sabia sequer, não tinha noção de que tinha desencarnado, não. Ele estava meio perdidão, ele celebrou uma missa no domingo, almoçou depois da missa e tal, e deitou-se para dormir e de repente estava ali, no meio da gente, e fazia muito tempo. E ele dizia que não entendia por que ele voltava para a paróquia, ninguém ouvia ele tentava falar com as pessoas não interagiam com ele estava perdido. E o nosso dialogador do centro, com uma precisão cirúrgica, com um conhecimento doutrinário absurdo, muito bom, foi dialogando com ele até conduzir. Ele percebeu que ele não tinha entendido a desencarnação, foi conversando com ele e tal, até o momento em que perguntou para ele assim, teve algum episódio, você se lembra assim, exato de ruptura? Ele falou, não, o que eu me lembro é que depois que eu deitei, naquela cesta que eu fui fazer depois do almoço, é muito comum entre os sacerdotes, eles gostam de dormir um pouquinho depois do almoço, no domingo e tal, eu senti uma dor muito forte no peito. Aí o dialogador nosso foi conduzindo ele a ele entender, sem muitas palavras, entender que ele tinha sofrido um infarto fulminante e tinha desencarnado. E ele se assusta brutalmente. Peraí, eu morri e estou aqui conversando com vocês? Que lugar é esse? Olha, aqui é uma casa em que nós conversamos. E falou do jeito dele, com o contato que ele tinha lá, o nosso dialogador.
Do nada, de repente, esse sacerdote caiu em prantos, num pranto desesperado, porque ele começou a entender que o espiritismo falava era verdade, e ele no altar da igreja combatia aquilo, né? E uma das primeiras frases que ele falou, joguei minha vida fora. Ele não usou a palavra encarnação, mas joguei minha vida fora. Porque quando jovem eu tive vontade de casar, de ter meus filhos, ter minha esposa e tudo. Mas eu também queria ser sacerdote, eu abdiquei daquilo tudo, em nome de uma doutrina falsa, não sei o que lá. Eu joguei minha vida fora. Ele chorou desesperadamente, através do médium, obviamente, né? Como se ele não tivesse realizado nada numa vida inteira e morreu de um infarto e não viveu. Aí o dialogador, com muita sabedoria, disse para ele: o senhor não perdeu nada. O senhor passou a vida inteira ensinando o evangelho do amor, praticando o amor, atendendo as pessoas com caridade. Está feito, o seu trabalho está maravilhosamente feito. Agora o senhor vai ter uma nova oportunidade encarnatória, com conhecimento mais amplo, mais aberto. O senhor vai poder ser pai, o senhor vai poder ser esposo. Não se desespere. E aí foi acalmando o coração dele. Então, essa ideia de que a gente, porque passeou por uma outra doutrina e ficou ali patinando, mesmo sem muita convicção, tentou se agarrar ali, e essa ideia de que, deu tudo errado, eu perdi tempo demais, você não perdeu tempo nenhum. A evolução aconteceu, tanto que você está aqui agora, Luan. Nós estamos aqui agora, né? Todos nós passamos por outras doutrinas em várias encarnações. Essa evolução aconteceu e amadurecendo no momento em que ela tem que amadurecer. Para todos nós, vamos amadurecer. E com isso, nós não queremos dizer que a doutrina lá é perdida, que a Igreja Católica é um desastre, que os evangélicos são um desastre. Não. Eles têm o seu tempo e prestam uma contribuição extraordinária para o crescimento da humanidade, dentro do conhecimento que eles conseguem extrair do evangelho até aqui. E nós não somos melhores. Nós temos uma doutrina que tirou esses véus, mas o nosso trabalho de evolução ainda é, muito longo. Desculpa me alongar tanto. Não, fica tranquilo, Ronaldo. Sempre contribuindo demais, fica tranquilo, tá? E é isso, né, Luan? É esse ponto mesmo, né? O perdido, ou o travado, ou o parado, é experiência e aprendizado. Então não teve parado, não estou estagnado, entendeu? É isso, é esse ponto. E o Ronaldo menciona uma coisa de uma conversa que nós tivemos. Desses irmãos nossos, olha só, ele citou um sacerdote, né, da igreja, trazendo com ele, e lembra que eu falei com você, não entendendo nem que desencarnou, você entendeu? O quanto nossos irmãos estão ao nosso redor? Os nossos irmãos estão ao nosso redor. E é muito importante, e eu acho que isso é essencial. Essa semana, inclusive, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Rangel, eu tô sonhando todo dia, com pessoas lá no passado que, de um certo modo, passado dessa encarnação mesmo, que de um certo modo me faz muito mal, eu sofri muito bullying, né? Eu sofri muito isso. E aí eu perguntei para essa pessoa: você ora, né? Ora, vai na hora de dormir, né? Ora. A oração, gente, a oração é o pensamento. A todo momento nós estamos conectados com, né, com o mais alto, com a espiritualidade. Eu falei: você ora? Eu oro sempre, e sempre sonho. Eu falei: então você vai fazer o seguinte: ora por aqueles que te fizeram esse mal. Procura perdoar, né? Procura perdoar. Aí na quinta-feira essa pessoa me chegou: Rangel, essa noite eu não sonhei, eu fiz aquilo que você pediu. Aí na sexta essa pessoa me chegou e falou: eu não sonhei de novo, ou pelo menos eu não estou lembrando. Falei: então, aí reside o nosso mestre Cristo, que nos orienta, que nos mostra o caminho. E aí, Luan, reforço a fala do Ronaldo. Nós não passamos batidos pelas situações em que vivenciamos. É no mínimo um aprendizado. Então tá valendo. E essa nova oportunidade que nós temos do dia a dia aí, de fazermos algo, né? Chico Xavier já nos havia nos direcionado, né? Olha, o passado que eu fiz ali, eu não posso alterar ele, mas o futuro a todo momento eu posso fazer um novo futuro, um futuro mais, né, mais abnegado no cristianismo e trabalhando. E assim, a gente está indo e vindo a todo momento nas encarnações, desencarnações, reencarnações,
aprendendo, vivendo, vivenciando, criando os nossos vínculos, uma hora meio acidentados, outra horas para reparação, e está tudo bem. Está tudo bem. Estamos seguindo cada vez mais no caminho para Deus, né? Para a evolução plena. Vamos levar um tempo, mas está tudo bem também. Olha só, vou fazer umas leituras um pouco mais, né, rápidas. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Olha aí, Ronaldo, você nos trouxe a comunicação de um sacerdote que, de um certo modo, viveu a religião e contribuiu grandemente, mas mesmo assim ainda perdido debaixo do véu dos dogmas que o acompanhavam. Exportadores de teorias, eles olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem, que ainda não semearam. A gente é muito cheio disso, né? Inclusive na vida, né? A gente quer sempre as bênçãos e somos abençoados, nós sempre queremos algo ao nosso retorno e que seja bom, mas por vezes a gente não semeia muito, ou talvez não semeia nada para que algo aconteça de especial. E aí esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. E o último parágrafo. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos e desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor. É indispensável se convertam ao serviço de redenção. E é isso que nos é dado a possibilidade, principalmente pelas bênçãos do Pai. Somente quando chegam a semelhante, olha só, somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Nós temos que desenvolver cada vez mais, é óbvio, estudando e procurando sempre a prática cristã. E nesse sentido, cada vez mais, a gente vai saindo atrás dessas nuvens, derrubando os véus, enxergando e interpretando melhor o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. E por isso que nos é dado tantas possibilidades, inclusive das encarnações, para que, de um certo modo, mesmo mudando a nossa roupagem corporal, que nós continuemos em busca da senda cristã e do seu trabalho efetivo. Nossa, sou ainda muito pequeno. Somos. Mas, no nosso esforço diário, na luta contra as nossas más inclinações e más tendências, nós continuamos firmes e fortes, congratulando a oportunidade que nos é dada. A próxima lição, que é daqui 2 semanas, do livro Vinha de Luz, é a de número 27, Indicação de Pedro.
E no próximo domingo, nós continuamos o estudo do Livro dos Espíritos, na onde nós estamos na parte principalmente da escala dos espíritos, né? E aí a próxima questão vai ser a de número 101 do Livro dos Espíritos. Alguém quer mencionar mais alguma coisa? Fique à vontade. Então vamos partir para o encerramento. Vou pedir para o Fabiano fazer a prece de encerramento nossa, mas peço que essa prece, de forma, né, bem assertiva e fluídica de todos nós, a partir do nosso coração, seja levada a todos os nossos irmãos que passam pelas necessidades mundanas, necessidades espirituais, aqueles que estão passando por provas e expiações, pelos sofrimentos de todos os tipos, né? Tanto no campo terreno, quanto no campo moral, no campo espiritual, seja levado também para aqueles que estão passando pelas enfermidades, pelas doenças, seja levado para nossa irmã e amiga Marley, que tanto nos é cara para nós, né? Não sei se você está sabendo, o Ronaldo, mas ela teve uma melhora significativa, o tratamento está dando certo. Isso é muito bom, né? E é claro, continuamos as orações. Oi? Falei com o Lucas, filho dela, essa semana, fiquei muito feliz. Eu tenho orado tá por ela todos certo, os dias. Graças a Deus, né? E continuemos as nossas orações e os direcionamentos para ela. E que nós, né, tenhamos os dias os mais leves possíveis, mesmo dentro das provas e expiações por qual temos que passar. E aí, Fabiano, te peço, por favor, faça a prece de encerramento para nós. Faço sim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, que hoje a sala está cheia, hein? Obrigado, Tia Ivanete. Obrigado, Luan. Seja bem-vindo. Sempre que quiser, acompanhe a gente. Obrigado, Patrick. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a Cacilda. Cacilda aqui é uma amiga muito querida minha. Obrigado por estar participando aqui também pela primeira vez aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigado a Viviane, minha irmã, que passou aqui agora mesmo também. Obrigado a minha tia Marlene. Obrigado a Júlia, que passou por nós aqui também. Que, né, a Mirella, a Rafaela, que está aqui comigo também. A todos que estão ao redor de vocês aí, de um certo modo, que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, que possamos, dentro dos nossos esforços diários, cada vez mais, termos cristãos práticos aí, né? Que assim seja, gente. Bom dia a todos e uma ótima semana. Um abraço, boa semana para todo mundo. Obrigado. Boa semana a todos. Obrigado. Bom domingo para todo mundo, uma boa semana e até domingo que vem, se assim Deus permitir. Que assim seja, Fabiano. Muito obrigado a todos aí. Ótimo final de semana, Rangel, obrigado. Deus abençoe. Domingo nós tá aí de novo. Tá bom, tamo junto, Luan. Fica com Deus. Tchau. Tchau.